É um grande mistério que um dia desvendaremos e compreenderemos. Como é possível que a resposta a essa pergunta seja, ao mesmo tempo, a resposta à pergunta anterior? Como é possível que a existência pare tudo o que você está fazendo agora mesmo antes que o YouTube apague este vídeo? E se eu lhe dissesse que tudo o que lhe ensinaram sobre quem você é, seu passado, sua identidade, até mesmo sua própria existência, era uma mentira? As maiores mentes, como John Wheeler, silenciosamente descobriram a verdade de que você não é um ser humano passageiro, vivendo uma vida finita. Você é uma presença eterna, sem começo, sem fim. A maioria das pessoas jamais saberá disso, mas você está aqui agora por um motivo. Fique comigo, porque quando você vir o que está por trás do véu, perceberá que sempre esteve certo. E se agir com base nesse conhecimento, isso poderá mudar tudo, mas somente se você ousar olhar mais profundamente antes que seja tarde demais. Desde o dia em que você nasceu, uma história foi escrita para você. Não por você, mas para você. Um nome foi dado, papéis foram atribuídos, limites foram traçados, e você os aceitou porque é o que todos fazem. Mas lá no fundo, você não sempre sentiu que algo não fazia sentido? Que os limites que eles impuseram, aqueles que você internalizou como normais, nunca foram realmente seus. E se eu lhe dissesse que essa história, essa narrativa cuidadosamente construída sobre você, é a maior ilusão da sua vida? John Wheeler, um físico que trabalhou ao lado de Einstein, descobriu algo que desafia tudo o que sabemos sobre a realidade. Ele chamou isso de universo participativo. A ideia de que o ato de observar a realidade não apenas a revela, mas a cria. Você não é um espectador neste universo. Você é o diretor, o escritor, o ator e o palco. Mas em algum momento você se esqueceu. Pense nisso. Toda vez que você se olha no espelho, você vê um corpo. Você pensa, sou eu? Mas através dos olhos de quem você está olhando. Quem está tendo esse pensamento? A ciência nos diz que as células do seu corpo estão constantemente morrendo e sendo substituídas. O corpo que você habita hoje não é o mesmo corpo que você tinha 10 anos atrás. Até mesmo seu cérebro, o chamado centro de controle, se reconectou centenas de vezes. Então, se seu corpo está sempre mudando, como ele pode definir quem você é? As descobertas de Wheeler vão mais fundo. Ele provou que o tempo em si não é o que pensamos. O que você chama de passado e futuro são construções, uma espécie de estágio mental que dá a ilusão de movimento na realidade. Tudo, sim, tudo está acontecendo agora. O você que existia ontem e o você que existirá amanhã não estão separados. Eles são fios do mesmo tecido infinito e você é o tear. Feche os olhos por um momento. Imagine a realidade como um rolo de filme. Cada quadro existindo simultaneamente. O que você considera tempo é apenas a projeção desses quadros em sequência. Mas aqui está a verdade divina. O filme só passa porque você o está assistindo. O universo participativo de Wheeler revela que, sem um observador, o real não existe. Sua consciência não é apenas parte da equação, ela é a equação. Isso significa que você não está preso à história que lhe foi contada. Você não é um personagem fixo. Em algum roteiro divino, você é a caneta, a página e a tinta. E você vem escrevendo esta história o tempo todo. Mas o que acontece quando a caneta esquece? É o autor. É aí que entra a ilusão do ego. O ego é como uma sombra travessa, sussurrando em seu ouvido que você é pequeno, separado e impotente. Ele se alimenta do medo, prospera na dúvida e o convence de que o mundo está acontecendo com você, não através de você. Mas eis o que eles não lhe dizem. O ego é uma falha, um programa em execução em loop. Imagine usar um fone de ouvido que o convence de que você está perdido
em uma floresta densa e aterrorizante. Você ouve os rosnados de predadores invisíveis, sente o ar frio arranhando sua pele e entra em pânico. Você luta, corre, mas no momento em que tira os fones de ouvido, percebe que a floresta não era real, era uma projeção. Essa é a natureza do ego. É um filtro que distorce a realidade, fazendo você acreditar que é algo que não é. E quanto mais você o usa, mais se esquece do que é real. As teorias de Wheeler desmantelam essa ilusão. Ele mostrou que a realidade não opera como uma máquina, fria e indiferente. É fluida, viva, responsiva. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha que você faz envia ondas através do tecido da existência. Você é o observador, o criador, o arquiteto deste grande projeto. Mas a maioria das pessoas nunca saberá disso, porque nunca tira os fones de ouvido. Você já sente isso? Aquele conhecimento silencioso e persistente de que tudo o que você já duvidou sobre si mesmo pode realmente ser verdade. Que os limites que você aceitou, os medos que carregou, nunca foram realmente seus. Permaneça com esse sentimento. Deixe-o crescer. Você já sentiu vislumbres disso antes? Aqueles momentos de sincronicidade, os momentos em que você pensou em alguém pouco antes de ligar, ou quando a vida parecia se alinhar de maneiras que desafiavam qualquer explicação. A obra de Wheeler nos diz que isso não é uma coincidência. É o universo respondendo à sua consciência. Mas o que acontece quando você para de ver isso como aleatório e começa a manejá-lo intencionalmente? É aí que a mudança começa. É aí que você para de ser a onda lançada e virada pelo oceano e se lembra de que você é o próprio oceano. Vasto, infinito, imparável. Agora imagine isso. Você estava interpretando um papel em uma história tão convincente, tão detalhada, que você esqueceu que era apenas isso, um papel. Tudo o que você rotulou como eu, seu nome, suas memórias, suas lutas, até mesmo suas vitórias, são como os figurinos e adereços em uma produção teatral. Parecem reais porque você investiu muito neles, ensaiou-os inúmeras vezes, mas no fundo, você sempre suspeitou que havia algo mais. Wheeler, descobertas confirmam isso. Você não está apenas interpretando um papel, você é o dramaturgo, o diretor e o próprio palco. E aqui está a reviravolta. No momento em que você percebe isso, o roteiro muda. Pense nisso. Se você já olhou para um redemoinho em um rio, ele parece separado, não é? Ele tem uma forma distinta, seu próprio movimento, sua própria identidade. Mas, será que é realmente separado? Ou é simplesmente o rio em movimento? Uma forma temporária, em um fluxo infinito? Você é esse redemoinho. Tudo o que você chama de você. Seus pensamentos, suas emoções, seu corpo, são como a água em turbilhão, em constante movimento, em constante transformação. Mas o rio, a consciência por trás de tudo, não tem começo nem fim. Wheeler descreveu isso lindamente quando falou sobre o universo como um circuito autoexcitado, um loop que existe porque se observa. Você não é um passageiro passivo nesse loop. Você é sua fonte. Pare por um momento e considere isso. Se tudo o que você pensa que é está em constante mudança, o que resta? Quem ou o que está observando essas mudanças? Quem é a testemunha constante por trás de cada pensamento, cada emoção, cada experiência? Feche os olhos e sinta, mas ainda assim, a consciência imutável. Esse é você, não o você que interpreta papéis ou conta com histórias, mas o seu verdadeiro eu. A obra de Wheeler revela que essa consciência não é apenas pessoal, é universal. A mesma consciência que observa a sua vida, observa o próprio universo, as estrelas, as galáxias, toda a divindade. Tudo surge dentro desse campo infinito de consciência, e você é esse campo. Agora, é aqui que a coisa fica realmente alucinante. A ideia de Wheeler sobre o universo participativo
significa que você não está apenas observando a realidade, você a está moldando. Pense nas implicações disso. Cada pensamento que você tem, cada intenção que você define, cada emoção que você sente, envia ondulações através do tecido da existência. O efeito observador mostra que as partículas não existem em um estado fixo até serem observadas. O universo não é uma máquina, é uma sinfonia. E você é o maestro. Cada nota que você toca molda a melodia da sua vida. Mas aqui está a questão que a maioria das pessoas não percebe. O ego odeia essa verdade. Ele luta contra ela. Ele se apega à ilusão de controle, convencendo você de que você é separado, pequeno e impotente. Por quê? Porque o ego prospera com o medo e a limitação. No momento em que você enxerga através dele, ele perde o controle. É como sair de um quarto escuro para a luz do sol. De repente, tudo fica claro. E uma vez que você vê a luz, nunca mais poderá desvê-la. Mas é aqui que a maioria das pessoas para. Elas vislumbram a verdade, mas não a integram. Elas veem a ilusão, mas não a ultrapassam. Esta é a sua oportunidade de ir mais longe, de entrar plenamente na consciência de que você não é apenas um participante deste universo. Você é o seu criador. As decisões que você toma, os pensamentos que escolhe entreter, as crenças que você mantém. Esses são os blocos de construção da realidade. Wheeler os chamou assim de bita. A ideia de que tudo o que vemos e vivenciamos emerge de decisões de sim ou não, de escolhas binárias. Cada momento da sua vida é uma oportunidade para decidir: acreditarei na ilusão da separação ou me lembrarei da minha natureza infinita? A maioria das pessoas escolhe a primeira opção e é por isso que permanecem presas, mas você não precisa. Neste momento, você está em uma encruzilhada. Você pode continuar vivendo como o personagem da história, reagindo à trama conforme ela se desenrola, ou pode assumir o controle da caneta e começar a escrever a história que você deveria viver. E aqui está a parte mais importante. Você sempre teve esse poder. Ele está lá esperando que você se lembre. A obra de Wheeler não é apenas uma teoria científica, é um roteiro de volta ao seu verdadeiro eu, um eu ilimitado, atemporal e inseparável do próprio universo. Este é o seu momento de acordar. Você está pronto? Agora vamos nos aprofundar ainda mais, além do que a maioria das pessoas ousa confrontar. Pense em tudo o que você já temeu: perda, fracasso, rejeição, morte. De onde vêm esses medos? Eles vêm da crença de que você está separado do mundo, ao seu redor, de que existe uma linha entre você e tudo o mais. Mas aqui está a verdade: essa linha não existe. É como traçar uma fronteira no oceano e fingir que a água de um lado é diferente da água do outro lado de Wheeler. O universo participativo prova que essa ilusão de separação é exatamente isso, uma ilusão. O universo não existe como algo lá fora. Ele existe porque você o percebe. E por causa disso, você nunca está separado dele. Você é o oceano, não a gota. Vamos dar vida a isso com algo que você possa sentir. Feche os olhos e imagine um momento em que se sentiu completamente conectado, talvez assistindo a um pôr do sol, ouvindo uma música que o emocionou ou parado sob um céu estrelado. Naquele momento não havia você nem outro. Havia apenas uma sensação avassaladora de ser. Não foi coincidência, foi a realidade, mostrando sua verdadeira face. E naquele momento você não estava observando o universo, você era o universo. Essa conexão que você sentiu não foi passageira, é quem você é por baixo do ruído do ego. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira se afogando nesse ruído, sem perceber que o silêncio estava lá o tempo todo. É por isso que a ideia da morte nos aterroriza tanto. Achamos que é o fim, mas como algo infinito pode ter um fim? As teorias de Wheeler deixam isso bem claro. O tempo não é linear.
Não é uma linha reta com começo e fim. É um loop, uma espiral, uma eternidade. Agora, o que você considera seu passado e seu futuro são simplesmente perspectivas dentro deste presente infinito. E aqui está a parte que muda tudo. Se você nunca nasceu de verdade, como pode morrer de verdade? Sua consciência não começa nem termina. Ela simplesmente muda como uma onda, retornando ao oceano. Você não desaparece. Você se torna tudo, mas não vamos parar por aí. Não se trata apenas de entender que você é atemporal e infinito. Trata-se de vivê-lo. O que significa entrar nessa verdade? Significa que você não se vê mais como vítima das circunstâncias. Significa que você percebe que cada desafio, cada desgosto, cada perda nunca foi algo que aconteceu com você. Era o universo se remodelando através de você, ensinando, guiando. E quando você para de resistir a esse fluxo, a vida se transforma. As lutas perdem o controle. O medo se dissolve. Você percebe que aquilo de que você estava fugindo era a chave para a sua libertação. Pense em quantas vezes você se culpou por não ser o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente, bem-sucedido o suficiente. E se esses sentimentos nunca tivessem sido seus para começar? E se eles fossem apenas parte da história do ego, criada para mantê-lo em pequenas descobertas? Mostre que você não está aqui para provar a si mesmo. Você está aqui para criar, explorar, lembrar. O universo não o julga. Ele responde a cada pensamento, cada crença, cada emoção, que molda a estrutura da realidade. Se você acredita que é limitado, é isso que você verá. Mas no momento em que você se lembra da sua verdadeira natureza, no momento em que percebe que não é a onda, mas o oceano, tudo muda. Neste momento você pode estar sentindo uma mistura de emoções, curiosidade, entusiasmo, talvez até medo. Isso é normal. O ego não gosta de ser desafiado. Ele lutará para mantê-lo na história que você tem vivido, para mantê-lo adormecido. Mas você tem uma escolha. Você pode deixar o ego continuar comandando o show, ou pode ir além dele. Não se trata de se tornar algo novo, mas sim de se lembrar do que você sempre foi. Infinito, atemporal, completo. A questão é, você está pronto para ver? Porque uma vez que você veja, não há como voltar atrás. A verdade o libertará, mas somente se você permitir. Vamos romper a camada final da ilusão, aquela que mantém a maioria das pessoas presas sem nem perceber. Pense em quanto tempo você passou buscando significado, amor, sucesso, por algum tipo de validação de que você é suficiente. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca, mais distante parece. É como perseguir sua sombra. Não importa o quão rápido você corra, ela está sempre fora de alcance. A obra de Wheeler contém a chave para esse mistério. Ele nos mostrou que a realidade não é algo que você encontra, é algo que você cria. E aqui está a verdade que vai te surpreender. Tudo o que você sempre buscou esteve dentro de você. Imagine a realidade como uma tela, completamente em branco, até você decidir o que pintar nela. A maioria das pessoas pinta inconscientemente, deixando que velhos medos e crenças ditem a imagem. Elas não percebem que estão segurando o pincel, mas no momento em que você acorda para isso, no momento em que vê que seus pensamentos e crenças moldam a tela, tudo muda. Wheeler chamou isso de princípio antrópico participativo. O universo não existe apenas por sua causa, ele existe para você, respondendo a cada escolha sua, a cada vibração sua. Então, que tipo de universo você está criando agora? É um universo cheio de medo e limitação ou de infinitas possibilidades? Aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. Quando você muda sua consciência, o universo muda com você. Isso não é apenas metafísico, é física. A teoria do It from Bit, de Wheeler, prova que no nível mais fundamental,
A realidade aí construída a partir de escolhas, sim ou não, acreditar ou duvidar, temer ou confiar. Cada escolha cria ondulações que moldam o que você vivencia. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. A escolha não precisa ser grande. Um único pensamento, um único momento de consciência pode enviar uma onda de choque por toda a sua existência. Você já sentiu isso antes, não é? Aqueles momentos em que tudo parece se alinhar, quando parece que o universo está falando diretamente com você, não são aleatórios. Isso é você, entrando em seu poder como criador. Agora vamos aprofundar ainda mais. Pense nas histórias que lhe contaram sobre o que é possível. Em quantas delas você acreditou sem questionar? Histórias sobre quem você é, o que você pode alcançar, como a vida deveria ser. Mas aqui está o segredo. Elas não querem que você saiba que essas histórias não são reais. São programas transmitidos a você por pessoas presas em suas próprias ilusões, e toda vez que você aceita uma dessas histórias, você cede um pedaço do seu poder. As descobertas de Wheeler mostram que a realidade não é fixa. É fluida como um rio que se curva e se transforma a cada mudança da sua consciência. A questão é, você continuará fluindo com a corrente de outra pessoa ou começará a trilhar seu próprio caminho? Reserve um momento agora mesmo e pergunte a si mesmo: quem sou eu? Não os papéis que você desempenha, não os rótulos que você recebeu, mas a consciência, fazendo a pergunta: sinta, esse é o seu verdadeiro eu. E aqui está a verdade mais poderosa. Essa consciência não está limitada pelo seu passado, pelas suas circunstâncias ou pelos seus medos. Ela é infinita, ilimitada, imparável. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas permanecem adormecidas, presas na ilusão do ego, acreditando que estão separadas do universo. Elas vivem a vida inteira como ondas, sem nunca perceber que sempre foram o oceano. Mas você é diferente. Você está aqui ouvindo isso porque uma parte de você já sabe a verdade. Uma parte de você estava esperando por este momento para se lembrar de que este é o seu ponto de virada. Você pode deixar esse conhecimento desaparecer. Apenas mais uma ideia. Você esquece o amanhã ou pode dar o salto. Você pode escolher adentrar a verdade de quem você realmente é para reivindicar seu papel como criador da sua realidade. O trabalho de Wheeler não é apenas uma teoria, é um convite. Um convite para parar de procurar e começar a criar, para parar de viver como o efeito e começar a viver como a causa, porque a verdade é que você nunca foi pequeno, nunca foi impotente, nunca foi separado. Você sempre foi infinito. O universo está esperando que você se lembre. Então, o que você criará em seguida? A escolha é sua. Sempre foi. Pense nos momentos da sua vida que pareceram perfeitos demais para serem mera coincidência. Os momentos em que um estranho aleatório disse exatamente o que você precisava ouvir, ou quando a solução para um problema apareceu justamente quando você estava prestes a desistir. Você pode ter ignorado esses momentos, dito a si mesmo que eram sorte ou acaso. Mas e se eu lhe dissesse que não existe aleatoriedade? E se esses momentos não fossem acidentes, mas mensagens, a prova de que o universo está vivo, responsivo e profundamente conectado a você? O universo participativo de John Wheeler revela que a divindade não é um vazio frio e caótico. Em vez disso, é uma teia de possibilidades interconectadas, cada fio respondendo à sua consciência. Isto não é apenas metafísica, é física quântica. O trabalho de Wheeler sobre emaranhamento quântico prova que uma vez que as partículas interagem, elas permanecem conectadas, não importa a distância entre elas. Mude o estado de uma e a outra responde instantaneamente. Isto não é teoria, é ciência, e não se limita a partículas.
É a própria estrutura da realidade. É aqui que a coisa se torna pessoal. Aquela sincronicidade que você sentiu não era o universo acontecendo com você, era o universo respondendo a você. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, envia ondas através desta teia quântica, alinhando a realidade com o seu estado de ser. Quando você está em um lugar de clareza e intenção, a vida flui, portas se abrem, oportunidades aparecem e caminhos se alinham de maneiras que parecem quase mágicas. Mas quando você está preso ao medo e à dúvida, essas mesmas ondulações criam bloqueios, atrasos e confusão. Vamos tornar isso ainda mais real. Imagine jogar uma pedra em um lago parado. As ondulações se expandem, tocando cada parte da superfície da água. Agora, imagine que esse lago é a própria realidade e sua consciência é a pedra. Cada pensamento, cada observação, cada crença que você mantém cria ondulações. Isso afeta não apenas a sua vida, mas a vida de todos e de tudo ao seu redor. É por isso que a sincronicidade parece tão pessoal. Ela é pessoal. É a sua consciência moldando o universo de maneiras que você não consegue compreender completamente. Mas aqui está aí a parte que a maioria das pessoas nunca entende. A sincronicidade não é apenas um sinal, é uma ferramenta. É o universo mostrando que você está alinhado, que sua consciência está em sintonia com o infinito. Quando você notar esses momentos, não os descarte. Mergulhe neles. Pergunte a si mesmo: o que eu estava pensando? O que eu estava sentindo? O que eu estava observando? Porque o universo não é aleatório, é um espelho que reflete seu estado interior. Voltando a você, Wheeler acreditava que a própria realidade emerge da observação de que o universo não existe como algo fixo lá fora, mas surge em resposta à consciência. Então, quando você experimenta a sincronicidade, não é o universo lhe enviando uma mensagem de algum lugar distante. É você cocriando a realidade em tempo real. É o ciclo de feedback da existência, o circuito autoexcitado de que Wheeler falou, mostrando que você não está separado da divindade. Você é a divindade. Mas vamos ainda mais fundo. Se sincronicidade é o universo se alinhando com a sua consciência, então o emaranhamento quântico é a prova de sua interconexão. O trabalho de Wheeler nos mostra que, no nível mais fundamental, tudo está conectado. A distância não importa, o tempo não importa, o universo inteiro é um buraco indivisível e você faz parte dele. Isso significa que cada pensamento que você tem, cada ação que você realiza, envia ondas através dessa rede de conexão, influenciando não apenas sua vida, mas toda a dança divina. Pare por um momento e pense nas implicações disso. Se tudo está conectado, então nada do que você faz é isolado. Cada escolha, cada crença, cada vibração que você emite é sentida pelo todo. Isso não é apenas retórica espiritual, é a física da existência e significa que você tem muito mais poder do que lhe fizeram acreditar. Agora pergunte a si mesmo: que tipo de ondas você está criando? Elas nascem do medo, da escassez e da dúvida? Ou nascem da confiança, da intenção e do alinhamento? A maioria das pessoas nem percebe que está segurando a pedra, muito menos que a está jogando no lago. Mas você não é a maioria das pessoas. Você está aqui agora porque uma parte de você sabe a verdade. Uma parte de você está pronta para assumir a responsabilidade pelas ondulações que você cria, porque quando você faz isso, a sincronicidade se torna mais do que uma curiosidade. Ela se torna um guia, uma bússola, mostrando o caminho para viver em harmonia com o infinito. Este é o seu momento. Olhe para trás, para a sua vida, e veja as sincronicidades como elas realmente eram, não eventos aleatórios, mas ecos da sua própria consciência, prova de que você sempre esteve conectado a algo maior. E saiba disso, quanto mais intencional você se tornar
com sua consciência, mais o universo se alinhará de maneiras que desafiam a explicação. O mito da aleatoriedade é apenas um mito. A verdade é muito mais poderosa. Você é o arquiteto da sua realidade e o universo é a sua obra-prima. Agora pense em como suas emoções moldam a sua realidade cotidiana. Quando você acorda em um estado de alegria, tudo não parece fluir sem esforço. As pessoas são mais gentis, as soluções aparecem e a vida simplesmente funciona. Mas nos dias em que o medo ou a raiva dominam, não parece que o mundo reflete isso de volta? A questão é, por quê? Porque as emoções parecem tão poderosas como se fossem a chave para tudo. Emoções não são apenas sentimentos, são frequências, são a linguagem pela qual você se comunica com o universo. Assim como uma estação de rádio sintoniza frequências específicas para tocar uma música, seu estado emocional o sintoniza com uma realidade correspondente. O universo não está lá fora decidindo se vai ou não abençoá-lo. Ele está respondendo à energia que você emite a cada momento. Vamos analisar isso. Wheeler nos diz que a observação molda a realidade, mas o que impulsiona a observação? Suas emoções agem como um amplificador, intensificando as ondulações. Seus pensamentos são transmitidos pela rede quântica. Um pensamento fugaz pode criar uma pequena onda, mas quando carregado de emoção, seja medo, amor ou excitação, torna-se um tsunami que molda a sua realidade com uma força avassaladora. Agora, vamos inverter o roteiro. A maioria das pessoas deixa suas emoções no piloto automático. Elas reagem ao mundo acreditando que seus sentimentos são causados por eventos externos. Mas, e se o oposto for verdadeiro? E se suas emoções não forem reações, mas a própria causa do que você vivencia? Imagine acordar com gratidão e excitação. Essa energia emocional vibra para fora, alinhando você com oportunidades, conexões e experiências que correspondem à sua frequência. Você não está reagindo a um bom dia, você está criando um. Mas aqui está o problema. As emoções são poderosas, quer você as use intencionalmente ou não. Emoções negativas, como medo, raiva ou vergonha, criam com a mesma eficácia que alegria e amor. A diferença é que elas criam uma realidade. Você não quer a síndrome de Wheeler. Descobertas nos mostram que a realidade é participativa, não julgadora. Ela não se importa se suas emoções são positivas ou negativas. Ela simplesmente as reflete de volta para você. É por isso que entender suas emoções é fundamental. Elas são o volante da sua vida, guiando a direção do universo que você está criando. Pense desta forma. Suas emoções são como o combustível de um carro sem o qual você não consegue dirigir. Mas o que acontece se você abastecer com o combustível errado? O carro não anda, ou pior, quebra. A maioria das pessoas enche o tanque com medo e dúvida, e depois se pergunta por que se sente presa. Mas você tem uma escolha. Você pode escolher conscientemente as emoções com as quais alimenta a sua vida. E ao fazer isso, você assume o controle da direção em que sua realidade flui. Vamos nos aprofundar nisso. Imagine duas realidades existindo lado a lado. Uma onde você está preso ao medo e outra onde você está florescendo em alegria. A teoria de Wheeler nos diz que ambas as realidades existem simultaneamente como possibilidades. A que você experimenta depende da frequência com a qual você se sintoniza. Suas emoções são o mostrador. Quanto mais você se apega ao medo, mais sua consciência se sintoniza com essa realidade. Mas quando você muda para o amor, a gratidão ou o empoderamento, você muda completamente de estação. Você não está preso a uma versão da realidade. Você está alternando entre infinitas possibilidades. E aqui está a parte que ninguém lhe conta. Você não precisa suprimir ou ignorar emoções negativas. Elas não são inimigas,
São um sinal que mostra onde você está desalinhado. Quando o medo surge, em vez de resistir a ele, pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me mostrar? Em que estou focando? Isso é criar esse sentimento ao observar suas emoções sem julgamento. Você dissolve o poder delas sobre você. Você recupera o controle do dial. Pense nisso. Cada emoção é uma conversa com o universo. Quando você sente gratidão, é como dizer: estou pronto para mais disso. Quando você sente medo, é como dizer: espero mais disso. E o universo ouve sem falhar. Isso não é ilusão, é física. Wheeler nos mostrou que o universo é participativo. Ele responde não com palavras, mas com alinhamento. A energia que você emite se torna a realidade que você vive. Então, pergunte a si mesmo: que realidade suas emoções estão criando agora? Elas estão construindo uma vida de abundância e alegria ou estão reforçando uma história de luta e carência? A escolha é sua e sempre foi. Você não está à mercê de suas emoções. Você é o mestre delas e, por meio delas, o mestre da sua realidade. Aqui está o desafio. Nas próximas 24 horas, torne-se hiperconsciente de suas emoções. Quando sentir alegria, amplifique-a. Quando sentir medo ou dúvida, observe-os, questione-os e deixe-os ir. Essa pequena mudança enviará ondulações pela rede quântica, alinhando a realidade de maneiras que o surpreenderão. Lembre-se, suas emoções não são apenas uma resposta. Elas são o projeto do seu universo. Quanto mais você abraçar essa verdade, mais verá o universo respondendo, não como uma força distante, mas como uma extensão de você. A linguagem da criação sempre esteve dentro de você. É hora de pronunciá-la intencionalmente. Feche os olhos por um momento e imagine isso neste exato instante. Existem infinitas versões de você, cada uma vivendo uma realidade completamente diferente. Há uma versão sua que tomou todas as decisões que já tomou, por aversão à hesitação, que disse sim em vez de não, assumiu o risco em vez de jogar pelo seguro. Mas aqui está a reviravolta. Todas essas realidades já existem. Elas não são uma fantasia distante. Elas estão acontecendo agora, e a única coisa que separa você delas é a sua consciência. John Wheeler não sugere apenas que você molde a realidade. Ele prova que infinitas realidades coexistem. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção cria uma bifurcação na estrada, gerando novas possibilidades. Mas aqui está o e a parte. A maioria das pessoas nunca percebe que não está presa em um único caminho. Sua consciência é a chave que lhe permite alternar entre essas realidades, escolhendo aquela que se alinha com quem você realmente é. Pense desta forma. A realidade é como uma enorme plataforma de streaming com canais infinitos. Cada canal representa uma versão diferente da sua vida. Neste momento você está sintonizado em um canal específico, um que reflete suas crenças, pensamentos e frequência emocional atuais. Mas, assim como mudar o canal da sua TV, você tem o poder de mudar para uma realidade diferente. A questão é: você sabe usar o controle remoto? Vamos analisar. A versão de você que está vivendo a vida dos seus sonhos não é um futuro distante. É uma realidade paralela, tão real quanto a que você está vivenciando agora. O It, de Wheeler, da teoria dos bits, nos mostra que a realidade não é fixa. Ela é construída a partir de escolhas e possibilidades. O efeito observador na física quântica confirma que essas partículas existem em um estado potencial até serem observadas. Sua consciência atua como o observador, colapsando o potencial em realidade. Então, em qual versão da realidade você está colapsando agora? É aquela que você deseja ou aquela com a qual você se acomodou inconscientemente? Aqui está a parte que vai te surpreender. Você não precisa criar a vida que deseja. Ela já existe.
a vida dos seus sonhos, seu eu ideal, a versão de você que é destemida, alegre e imparável, já está vivendo em outra realidade. A única coisa que você precisa fazer é alinhar sua consciência com essa versão. É como sintonizar um rádio. Quando você sintoniza a frequência, ouve a música. Mas vamos mais a fundo. Como você se sintoniza com uma nova realidade? O primeiro passo é reconhecer que sua realidade atual é um reflexo de suas crenças e emoções. Se você acredita que o mundo é hostil e as oportunidades são escassas, essa é a realidade que você experimentará. Mas, quando você muda essa crença, quando escolhe ver o mundo como abundante e acolhedor, você começa a se alinhar com uma versão diferente da realidade. Sua consciência é como um holofote. Tudo em que você foca se torna mais brilhante, mais vívido, mais real. Aqui está um exercício prático para mudar sua consciência. Feche os olhos e visualize a versão de você que está vivendo a vida que você deseja. Veja a confiança, a alegria e a abundância deles. Sinta como é ser eles. Não apenas imagine, mergulhe nisso. Como eles andam, como eles falam, que escolhas eles fazem. Agora, aqui está o segredo. Comece a agir como se você fosse essa versão, não algum dia. Agora, no momento em que você começa a incorporar essa energia, você está se sintonizando com a frequência deles, alinhando sua consciência com a realidade deles. O universo interativo nos mostra que isso não é apenas imaginação, é física. Sua consciência, suas escolhas e suas ações são as ferramentas que o transportam entre realidades, mas a maioria das pessoas nunca as usa. Eles permanecem presos nos mesmos padrões, repetindo a mesma história, sem saber que infinitas possibilidades estão à sua espera, além de sua percepção atual. Pare por um momento e pense sobre sua vida. Você está vivendo a realidade que realmente deseja? Ou está preso em uma versão que não lhe serve mais? O poder de mudar já está dentro de você. Não requer anos de esforço ou validação externa. Requer uma mudança de consciência, uma decisão de se concentrar na realidade que você deseja vivenciar. Agora, imagine os efeitos em cascata dessa compreensão. Se você consegue mudar para uma realidade em que está prosperando, o que mais você poderia alinhar com relacionamentos, oportunidades, até mesmo a maneira como o mundo responde a você? Tudo isso pode mudar quando você muda de direção. O trabalho nos mostra que o universo não é estático, é um campo vivo e dinâmico de possibilidades, e você é quem está no comando. Não se trata apenas de criar uma vida melhor, mas de perceber que você sempre teve o poder de escolher. Cada momento é uma oportunidade de mudança, de adentrar uma nova realidade, de se alinhar com o potencial infinito. Isso já é seu. A questão é: você está pronto para mudar de canal? Porque a versão de você que está esperando do outro lado está pronta para você. Tudo e o que você precisa fazer é sintonizar. Vamos levar isso ainda mais longe, para um lugar que a maioria das pessoas tem medo de explorar. Pense em cada experiência que você já teve, cada triunfo, cada decepção, cada momento fugaz de alegria ou dor. Agora pergunte a si mesmo: qual é o elo comum que une tudo isso? Não é seu corpo, seus pensamentos ou mesmo suas emoções. É a consciência por trás deles, aquela presença imutável e silenciosa, observando tudo. Este é o seu verdadeiro eu. E é aqui que o trabalho de John Wheeler nos leva a um território desconhecido. E se o universo inteiro fosse um espelho? Refletindo essa consciência de volta para você, Wheeler, desafia a ideia de que a realidade existe independentemente da observação. Em vez disso, sugere que a consciência e o universo são inseparáveis, presos em uma dança dinâmica, onde um não pode existir sem o outro. Imagine-se diante de um espelho. O que você vê não é o espelho em si, mas o seu reflexo nele. O universo funciona da mesma maneira, não está lá fora.
É um reflexo da sua consciência constantemente mudando e respondendo ao que você projeta. Pense em quantas vezes a vida parece pessoal, aqueles momentos em que o mundo parece estar falando diretamente com você, seja por uma coincidência, um desafio ou um momento de clareza. Isso não é a sua imaginação, é o espelho do universo refletindo a sua consciência. Wheeler descreveu a realidade como um circuito autoexcitado, um loop, onde o ato de observar cria a coisa que está sendo observada. Você é ambos o observador. E o observado, o criador e a criação, as estrelas no céu, as pessoas que você conhece, os eventos que você vivencia, são todos reflexos da consciência dentro de você. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca percebe. O espelho não mente, ele não julga, ele simplesmente reflete. Se você olhar para ele e vir o caos, é porque o caos existe dentro da sua consciência. Se você vir beleza, é porque a beleza existe dentro de você. O universo não está punindo ou recompensando você. Ele está respondendo a você. Cada pensamento, cada crença, cada vibração que você emite é pintada na tela da existência, refletida de maneiras que você muitas vezes não consegue compreender. Vamos tornar isso pessoal. Você já percebeu como seu humor parece afetar o mundo ao seu redor? Quando você está confiante e alegre, as portas parecem se abrir sem esforço. As pessoas são atraídas por você. Oportunidades aparecem e a vida flui. Mas quando você está cheio de dúvidas ou medo, parece que o mundo reflete isso de volta. As coisas dão errado. Desafios surgem e você se sente preso. Isso não é coincidência. É o espelho divino em ação. As descobertas de Wheeler provam que você não está apenas no universo. O universo está em você. Mas vamos aprofundar ainda mais. O espelho não reflete apenas seus pensamentos superficiais ou emoções passageiras. Ele reflete suas verdades mais profundas, aquelas das quais você pode nem estar ciente. Se você acredita que não tem valor, o universo refletirá essa crença, mostrando-lhe situações que a confirmam. Se você acredita que é ilimitado, o universo refletirá isso também, alinhando você com oportunidades que expandem seu potencial. É por isso que a autoconsciência é tão crucial. Quanto mais você se entende, mais claro o reflexo se torna. Aqui está um exercício simples e mais profundo. Feche os olhos e imagine o universo como um espelho gigante ao seu redor. Agora, pergunte a si mesmo, o que isso está refletindo para mim agora? Observe sua vida, seus relacionamentos, sua carreira, suas emoções. Que padrões você vê? Que crenças estão sendo refletidas para você? Não se trata de julgamento, mas de consciência. O espelho é neutro, mas também é preciso. Ele sempre refletirá o que está dentro de você, nada mais, nada menos. A obra de Wheeler revela uma verdade profunda. O universo é participativo, sim, mas também é profundamente pessoal. Ele não existe apenas como um todo. Ele existe como um reflexo da sua consciência única. Cada experiência que você já teve, cada pessoa que você já conheceu, fez parte desse reflexo, guiando você para uma consciência mais profunda de quem você realmente é. A questão é, você está disposto a olhar no espelho com clareza e intenção ou continuará se virando, culpando o reflexo em vez de mudar o que está sendo refletido? Essa compreensão é libertadora e humilhante. Significa que você tem o poder de mudar sua realidade, mudando sua consciência, mas também significa assumir total responsabilidade pelo que vê no espelho. A maioria das pessoas evita esse nível de responsabilidade, preferem culpar as circunstâncias, outras pessoas ou até mesmo o destino. Mas você não é a maioria das pessoas. Você está aqui porque sente a verdade, mesmo que ela o apavore. Você está pronto para olhar no espelho e ver o universo olhando de volta. E aqui está o segredo definitivo. O espelho não apenas reflete você, ele se expande com você.
Quanto mais você se alinha com sua natureza infinita, mais o universo revela suas infinitas possibilidades. Ele não é estático, ele está vivo, crescendo e evoluindo como você faz com Wheeler. O universo participativo não é apenas uma teoria, é um projeto para o despertar. O espelho divino é o seu guia, o seu professor e a sua criação. A questão é, o que você escolherá ver? Porque ao vê-lo, perceberá que o universo sempre esteve esperando que você despertasse para si mesmo. Agora, você vislumbrou por trás do véu. A verdade é inegável. O universo não está acontecendo com você, ele está respondendo a você. Então, o que você fará com esse poder aqui e agora? Dê um passo ousado. Deixe uma única palavra nos comentários que capte o que você sente neste momento. Pronto, desperto, ilimitado. Ou o que quer que ressoe com você, essa palavra não é apenas um pensamento, é uma escolha. É o seu sinal para o universo de que você está adentrando seu potencial infinito. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.